Bem-vindos a uma jornada fascinante pelos meandros da história e da lenda, uma busca que nos levará por estradas sinuosas e castelos ancestrais em Portugal, Espanha e França. Esse é um conto que mistura fatos e mitos, realidade e imaginação, mas que sempre esteve no centro das histórias épicas do passado. Esse é o conto dos Templários e a busca pelo lendário Santo Graal. Os Templários, uma ordem de cavaleiros cristãos fundada no século XII, tornaram-se uma das mais poderosas e misteriosas organizações da Idade Média. Envolvidos em segredos e mistérios, sua história se entrelaça com a busca pelo Santo Graal, o cálice sagrado que supostamente foi usado por Jesus Cristo durante a última ceia. Mas, será que o Graal era isso mesmo? Os Cavaleiros Templários eram conhecidos por sua coragem no campo de batalha e seu compromisso com a fé. Eles protegiam os peregrinos que viajavam pela Terra Santa, estabelecendo bases em toda a Europa, incluindo Portugal, Espanha e a França. No entanto, muitas histórias pouco conhecidas pregam que eles eram uma sociedade secreta que sobreviveu e esconde segredos até hoje. Nessa jornada, exploraremos os sítios templários em Portugal, onde suas fortalezas e igrejas testemunham a presença e a influência dessa ordem. Desde o Castelo de Tomar até o Convento de Cristo, caminharemos nas pegadas dos Templários e buscaremos pistas da lendária taça que eles procuravam. Em seguida, atravessaremos a fronteira para a Espanha, onde a história dos Templários também deixou uma marca indelével. De Santiago de Compostela, na Galícia, ao mosteiro de San Juan de la Peña, nos Pirineus, descobriremos como esses cavaleiros moldaram a Espanha medieval e possivelmente estavam envolvidos na busca pelo Santo Graal. Por fim, nossa jornada nos levará à França, onde a lenda do Santo Graal ganhou vida e mistério. Visitaremos o Château de Montségur e Rennes-le-Château, locais que nos aproximam da parte mais mística dessa busca. Preparem-se para uma viagem emocionante através dos séculos, onde a história se entrelaça com a lenda e os sítios históricos nos contam uma história que desafia a própria noção da realidade. Essa é a saga dos Templários e a lenda do Santo Graal, uma jornada que nos levará a lugares onde o passado e o presente se encontram. O Castelo de Almorol é uma fortaleza medieval situada na região central de Portugal, numa pequena ilha no Rio Tejo. Sua história está totalmente ligada à Ordem dos Templários. Após a conquista da Península Ibérica pelos cristãos, por volta do século XII, o castelo caiu nas mãos da Ordem. Os Templários reconstruíram e fortificaram o Castelo de Almorol, transformando-o num importante ponto de defesa e controle da região. A localização da ilha no meio do rio Tejo tornava o castelo praticamente inacessível por terra, o que tornava mais uma posição estratégica para eles. No início do século XIV, a Ordem dos Templários foi suprimida pela Igreja Católica e seus membros perseguidos. Muitos dos bens e propriedades dos Templários foram confiscados, incluindo o próprio castelo. Apesar do fim dos Templários como uma ordem, o Castelo de Almorol permaneceu como um símbolo do seu passado. Hoje, o castelo é uma atração turística popular, atraindo visitantes que desejam explorar o seu legado e aprender sobre a história dos Templários em Portugal. O Castelo de Tomar, bem próximo a Almorol, pode ser considerado o quartel-general dos Templários em Portugal e tem raízes profundas que remontam à época romana. Foi durante o período da Reconquista Cristã, no século XII,
que os templários assumiram o controle do castelo e o transformaram em uma das principais fortificações deles em Portugal. Sob o comando dos templários, o castelo de Tomar passou por uma série de melhorias e expansões. Eles fortificaram suas muralhas, ergueram edifícios que serviram como quartel-general da ordem. Um dos marcos mais notáveis é a charola, uma igreja circular que se tornou um importante centro de rituais iniciáticos. Uma das lendas mais conhecidas é a conexão do convento de Cristo no castelo e da charola com Santo Graal. A presença de rituais misteriosos no local, bem como sua arquitetura única e simbolismo esotérico, tem levado a especulações sobre possíveis segredos escondidos que alimentam mais ainda essa lenda. Um fato interessante são histórias de túneis subterrâneos que também se estendem sobre o convento de Cristo e o conecta a outros lugares em Tomar. Esses túneis são frequentemente associados à teoria de fugas secretas, tesouros escondidos e atividades dos templários. Após a supressão da Ordem dos Templários no início do século XIV, o rei de Portugal, Dom Dinis, transformou a propriedade do Castelo de Tomar na sede de uma nova ordem, a Ordem de Cristo. Essa ordem sucedeu os Templários em Portugal e continuou a sua missão secreta com uma nova roupagem. A seguir, visitamos a pequena igreja de Santa Maria dos Olivais, que normalmente passa despercebida ao turismo em massa, mas não a importância na história dos Templários. Mas, afinal de contas, o que significa essa estrela de 5 pontas no ponto mais importante da igreja, a nave do altar? Além disso, acima de sua entrada, apesar de ali ela estar parcialmente destruída, há também a estrela virada para cima. Teria ela sido depredada de forma intencional e não restaurada? A estrela é um símbolo místico de muitas ordens iniciáticas que traça uma analogia com a ascensão humana e o espírito. Aqui, já começamos a observar de forma mais contundente a relação dos cavaleiros com o misticismo e o criptossimbolismo. Questões e mistérios à parte, esse lugar é extremamente importante por ser um mausoléu de influentes líderes templários, inclusive o fundador da cidade de Tomar, Gualdim Paz. Para encerrar o dia, chegamos à cidade de Vila Real. Eu particularmente escolhi essa cidade por ser a cidade dos meus bisavós em Portugal e eu não tinha nenhum interesse particular em explorar igrejas ou sinais dos templários aqui. Mas foi justamente aqui que eu descobri um dos lugares que mais me surpreendeu. A Sé Catedral de Vila Real é um dos locais mais antigos e misteriosos da cidade. Construída ainda no século XV, além de ter a famosa estrela, dessa vez invertida, sobre a nave do altar, ela era crivada de símbolos bastante peculiares dentro e fora, além de, claro, sinais templários. Qual seria o objetivo? Apenas um grafite antigo ou algum código ou comunicação secreta entre atores importantes? A estrela é um símbolo que me marcou bastante, especialmente por ter um jardim na casa que eu vivi, que era do meu bisavô português, onde existia uma grande estrela apontando para os pontos cardeais. No dia seguinte, após cruzar a fronteira para a Espanha, chegamos à cidade de Santiago de Compostela para depois rumar pela costa da Galícia. A cidade é extremamente famosa no mundo pelas suas peregrinações místicas, o famoso Caminho de Santiago. Mas, além disso, a gastronomia também chama muito a atenção se você curte uma comida ibérica.
Aqui na Catedral de Santiago, reza a lenda, estão os restos mortais do apóstolo Tiago, padroeiro dos viajantes, peregrinos e até mesmo dos guerreiros. Reza a lenda, o corpo de Tiago foi achado por um fiel aqui em uma barca e assim foi construído um santuário como local sagrado para os cristãos. Muitos mitos e lendas cercam o lugar, mas será que ele tem algo a ver com os templários e com o Graal? Certamente. Alguns historiadores acreditam que os templários desempenharam um papel na proteção dos peregrinos que viajavam para Santiago. Além dos inúmeros castelos e propriedades na região que possivelmente foram construídos por eles, não achamos grandes evidências do Santo Graal por aqui. Talvez Santiago, com toda a sua santidade e destaque, fosse um lugar muito movimentado para esconder essa relíquia. Após uma longa jornada até os majestosos picos dos Pirineus, encontramos o monastério de San Juan de la Peña, um local que ecoa com segredos e lendas. No século XII, esse retiro espiritual pouco conhecido foi palco de uma misteriosa conexão com a Ordem dos Templários e a busca lendária pelo Santo Graal. Mais do que isso, o local supostamente foi o lar do Graal por algum tempo. Viemos conferir essa história com nossos próprios olhos. A localização é isolada, no meio das montanhas, após escalar uma sequência de subidas dentro de uma paisagem impressionante. Não é à toa. O lugar serviu como refúgio e local de descanso para os templários nas suas jornadas pela Península Ibérica. Enquanto as lendas afirmam que o Santo Graal foi mantido aqui, a verdade permanece envolta em mistério. É dito que os templários, com seu conhecimento esotérico e compromisso com a fé, podem ter preservado os segredos sobre a taça emparedado ou até mesmo nos seus aposentos subterrâneos. O lugar está lotado de inscrições nas paredes de rocha. Além disso, você rapidamente consegue sentir o mistério que ronda esse lugar só de estar dentro dele. Depois de revirar seus aposentos, para nossa surpresa, conseguimos achar o que procurávamos. Mas infelizmente essa era só uma réplica do Graal. A taça real alegadamente está na Catedral de Valência, mas ainda com muitas controvérsias. Vamos deixar esse assunto para um futuro próximo. O aprendizado aqui foi incrível. Além de conhecer a história da própria criação da Ibéria, tivemos o primeiro sinal forte da própria lenda do Graal em posse dos Cavaleiros Templários. Os símbolos, pistas muito semelhantes ao que vimos nas igrejas até aqui, só adicionam mais evidências de que no seu rastro o artefato lendário pode ter sido movido por esses caminhos. Mas, afinal, se ele existiu e foi tão cobiçado e escondido, para que ele servia? Quais os poderes ele supostamente concedia aos seus portadores? As pistas estavam cada vez mais quentes sobre a existência real de um artefato com poderes especiais chamado Graal. Aqui, não só você pode sentir as lendas e histórias cada vez mais frescas, mas também a presença inquestionável de algo sobrenatural. Um dos lugares que é reconhecido oficialmente por esses mistérios e história fica ali, logo do outro lado da montanha dos Pirineus, o Castelo de Montségur. O Castelo de Montségur é um local que há muito tempo evoca mistério e fascinação. Esse castelo remonta ao século XIII e desempenhou um papel crucial na história dos cátaros durante a Idade Média. No entanto, é a associação entre o Castelo de Montségur e a lendária busca pelo Santo Graal que adiciona uma camada extra de intriga a esse local histórico. A lenda do Santo Graal sugere que o cálice sagrado que Jesus usou na última ceia foi escondido ou protegido em algum lugar misterioso e fortes indícios conectam esse cálice à perseguição e fuga dos cátaros com um incrível tesouro exatamente daqui. Os cátaros eram conhecidos por suas crenças distintas, apesar de crentes, e sua recusa em aceitar os dogmas da igreja.
Seu simbolismo e muitos relatos de milagres, conhecimentos avançados adicionavam uma pitada especial de mistério nesse grupo de guardiões. O castelo de Montsegur era o último bastião dos cátaros e sua queda em 1244 marcou o fim dos cátaros na região. De acordo com o livro Sangue Santo, Santo Graal, Montsegur era o local de um tesouro mítico relacionado ao Santo Graal que foi prontamente contrabandeado antes da rendição cátaro. A ligação entre os cátaros, o gnosticismo e a busca pelo Santo Graal são reforçados pela teoria de que eles podem ter guardado essa e até outras relíquias em locais secretos dentro do castelo e até faziam rituais com as mesmas. Qualquer semelhança com a história templária não é mera coincidência. Hoje, o castelo de Montsegur é um destino de peregrinação para aqueles interessados na história, no gnosticismo e até mesmo nos seus mistérios. A região situada nas majestosas colinas da região de Languedoc, no sul da França, é um cenário incrivelmente propício aos mistérios da humanidade. É impossível falar aqui de Graal sem falar de Rennes-le-Château, a pequena e pitoresca cidade que guarda segredos profundos e antigos. Sua história misteriosa e suas ligações com o lendário Santo Graal são mais do que conhecidas, já viraram inclusive filme. Mas, para entender verdadeiramente esse mistério, precisamos conhecer o homem que desempenhou um papel fundamental em sua história. Berenguer Saunier, um modesto padre, chegou a Rennes-le-Château em 1885, mas o que parecia ser uma paróquia tranquila e humilde se transformaria num epicentro de intrigas e mistérios. Saunier rapidamente ganhou a atenção do mundo ao realizar reformas extravagantes na igreja local, financiadas de maneira inexplicável. Sua vida pessoal também despertou suspeitas, pois ele vivia como um homem rico e viajava frequentemente para destinos pouco conhecidos. As perguntas começaram a surgir. De onde vinha a riqueza de Saunier? Qual era o segredo que ele guardava com tanto zelo? Foi então que os rumores sobre um tesouro escondido começaram a circular. O mistério do tesouro oculto de Rennes-le-Château é um dos enigmas mais intrigantes da história. Diz-se que Saunier descobriu algo nessa antiquíssima igreja que o levou a desenterrar um tesouro escondido há séculos, possivelmente o Santo Graal. Mas o que é o Santo Graal? Seria realmente o cálice utilizado na última ceia de Jesus Cristo? Ou seria um símbolo ou um guia para um autoconhecimento espiritual, poder e riquezas infindas? Reviramos a propriedade de Saunier de cabeça para baixo em busca de pistas e evidências. As histórias e conexões são realmente impressionantes. O padre fez questão de deixar muitos quebra-cabeças e mistérios no caminho da sua construção e restauração. Saunier estranhamente organizou os santos dentro da igreja de Madalena, seguindo uma sequência um tanto original. As iniciais de cada um dos santos formam a palavra Graal: Germano, Roque, Antônio do Egito, Antônio de Pádua e Lucas, com Madalena no meio. Seria apenas uma coincidência ou uma mensagem para os mais atentos? A lápide templária achada por Saunier debaixo do altar é bastante curiosa também. De um lado, uma figura bastante apagada mostra o que parece ser uma mulher com um véu montada em cima de uma mula carregando um misterioso objeto. Alguns especulam que seja um recém-nascido, outros uma relíquia. Do outro lado, a figura parece mais clara, mostrando dois homens montados num cavalo. Apesar de bastante estranho, esse sinal é claramente indicativo da presença templária e esse selo é comum na Ordem dos Cavaleiros de Cristo. O diabo, na porta da igreja de Madalena, também é mais uma pista. A estátua seria mais um simbolismo cuidadosamente construído para mostrar um mapa da região.
Até mesmo a posição sentada indica uma pedra da região que é conhecida como o Trono do Diabo. Seria mais uma coincidência ou um mapa real com pistas para um tesouro? Outra particularidade é uma obra de arte de Nicolas Poussin, que atraiu especialmente a atenção de Saunier, os pastores da Arcádia. A obra de arte alegadamente tem seu cenário na região vizinha Rennes-le-Château e mostra uma imensa tumba onde se lê "Eu também estive ou estou na Arcádia". O mais incrível é que essa tumba realmente existia até os anos 80, quando foi destruída por atrair uma legião de curiosos para o lugar. De quem era essa tumba? O que ela simboliza realmente nesse quadro? Muitas perguntas e mistérios, nenhuma resposta. Hoje, os enigmas permanecem e as teorias sobre o tesouro de Saunier e o Santo Graal continuam a atrair estudiosos, pesquisadores e aventureiros em busca da verdade. Rennes-le-Château permanece como um farol de mistério, uma cidade onde o passado se entrelaça com a imaginação e onde o segredo de Berenguer Saunier aguarda silenciosamente para ser desvendado. Sintra é um lugar de misticismo e simbolismos profundos, com palácios deslumbrantes como o Palácio da Regaleira, que abriga o enigmático Poço Iniciático. Alguns acreditam que esse poço, com a sua escadaria espiral e símbolos esotéricos, esconde pistas relacionadas ao Santo Graal. A região também é adornada com capelas como a da Quinta da Regaleira, que reserva aos olhos atentos muitos significados ocultos. O Poço Iniciático é uma estrutura arquitetônica fascinante que tem intrigado visitantes e estudiosos por décadas. Foi projetado pelo arquiteto Luigi Manini no início do século XX, numa propriedade que pertenceu ao milionário Antônio Augusto Carvalho Monteiro. Esse poço tem profundos significados simbólicos, de acordo com seus criadores, e a visão esotérica por trás da Quinta da Regaleira. A escadaria subterrânea se estende por vários andares, terminando numa plataforma central. A sua estrutura simboliza a jornada espiritual e o renascimento. É conhecido como iniciático porque se acredita que as pessoas que descem as escadas e atravessam seus labirintos estão passando por uma jornada simbólica de purificação e autoconhecimento. Os criadores acreditavam que atravessar o poço iniciático simbolizava o mergulho na escuridão em direção à luz, representando a busca da sabedoria e da iluminação espiritual. A Quinta da Regaleira foi projetada para refletir ideias esotéricas e místicas, oferecendo aos visitantes a oportunidade de explorar a relação entre o homem e o divino, bem como a jornada espiritual rumo ao autoconhecimento e à transcendência. Talvez o Santo Graal seja realmente isso, um símbolo de transformação e renascimento através de uma jornada de exploração interna. Os alquimistas acreditavam nisso com a famosa pedra filosofal e a ascensão através da escada de Jacó até a iluminação. Até mesmo Platão versou sobre isso no seu famoso conto O Mito da Caverna. É bem mais simples acreditar que um objeto ou cálice mágico poderia conceder ao seu portador uma miríade de poderes mágicos. Mas, na realidade, todos nós podemos alcançar a transformação através de uma jornada longa de autoconhecimento. Na minha jornada, certamente aprendi muito e passei por lugares e situações que mudaram para sempre aquilo que eu sou. Se você ficar atento, certamente verá os sinais em cada um dos lugares. O que seria então esse conhecimento oculto que foi preservado e ensinado aqui e em outros lugares da jornada? Onde que ele estaria hoje? Quem que seria o portador e mentor de tais caminhos? E o mais importante, o que falta para cada um de nós encontrá-lo?